Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias lá no livro de Mateus, no capítulo de número 5. Desta vez nós estaremos lendo o versículo de número 6. Mateus 5, versículo 6. Hoje nós estaremos falando continuando falando das bem-aventuranças, né? Nós estamos na nossa quarta bem-aventurança. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Nos diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Oremos mais uma vez. Bondoso e bendito Senhor, obrigado pelo privilégio da Tua palavra, de poder tê-la em nossas mãos, para conhecer, para aprender, para poder vivê-la. Aplique aos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós falamos de sede de justiça, geralmente vem dois pensamentos à nossa mente. O pensamento da vingança e o pensamento da clemência. Isso vai depender de qual lado nós estamos, né? Se nós estamos necessitando de clemência, nós queremos clemência. Mas se nós queremos vingança, quando fala a justiça, a gente quer que a vingança seja colocada. Isso acontece porque a justiça deste mundo é sempre vista em nosso benefício e nunca de forma neutra. Nós sempre olhamos para o benefício, para a justiça pelo nosso benefício. Aliás, neste mundo em que vivemos, neste lado de cá do sol, nesta terra caída, não existe justiça verdadeira. A verdadeira justiça ela não pode reinar aqui neste local. Por quê? Porque não há como agirmos com neutralidade. Na verdade, o que mais vale aqui é aquela máxima: para os meus amigos, as benesses da lei. Para os inimigos, os rigores da lei. A gente geralmente pensa dessa forma, né? A gente quer que a lei, ela não cumpra simplesmente a lei. Ou que ela traga os nossos benefícios, ou que ela traga para eles os malefícios. Mas nós sabemos que Jesus não está falando de qualquer lei aqui, ou está falando da lei deste mundo. Ele está falando sobre a justiça do reino de Deus. Nós estamos tratando aqui sobre as características do cidadão do reino dos céus. Todo o Sermão do Monte vai apresentar o reino de Deus e as características destes que são, então, cidadãos deste reino. Então, nós devemos lembrar que tudo que está sendo dito há uma sequência lógica. Jesus está fazendo o seu discurso de forma sequencial. Ele não está citando palavras aleatórias, né? Há um pensamento lógico, uma construção que é feita, foi pensada, foi direcionada. E todas as características dessas bem-aventuranças não são pessoas, mas é a característica do cidadão do reino dos céus. Tá certo? É a característica do cidadão do reino dos céus. Então, os humildes, os que choram e os mansos são também aqueles que têm fome e sede de justiça. Como cristão, eu sou ou devo de ser humilde, chorar, ser manso e ter fome de justiça. Para a gente poder, então, entrar no ensinamento propriamente dito desta bem-aventurança, nós precisamos de lembrar aquilo que nós vimos até aqui de uma forma bem breve, e aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar todos os estudos aqui conosco e quiserem saber mais, é só acionar lá o canal do YouTube, que está tudo registrado lá, os estudos passados, vai poder acompanhar tudo. Então, hoje é só uma pincelada para a gente poder relembrar e se posicionar dentro do estudo, né? A questão é, o que é o crente, o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que se vê reprovado diante de Deus, de tal forma que isso leva ao choro, ao lamento, pela sua condição caída. Este lamento, então, o conduz à mansidão.
Então, o humilde ou pobre de espírito é aquela pessoa que sabe o que ele é diante de Deus. Essa sua situação o leva a lamentar por esta realidade e faz com que ele tenha a mansidão sobre a vida dele. Ou seja, ele saiba exatamente o que ele está passando. Essas três bem-aventuranças, nós estamos ali apontando sempre para o terrível problema do eu, do nosso egocentrismo, do nosso ego. Vimos que o cristão, ele deve odiar e deve lamentar essa condição a qual ele se encontra. Ele deve perceber o quão centrado em si ele é e que ele precisa de ser dependente de Deus antes de qualquer coisa. Ele precisa de perceber que ele precisa de se libertar deste eu. Por isso ele chora. Por isso ele reconhece a sua condição diante de Deus. Mas como se libertar então deste eu? Aí nós entramos na justiça. Porque somente através da justiça poderemos nos livrar de toda essa realidade. É por isso que o cidadão do céu tem fome e sede de justiça. Agora, fica a pergunta, o que é essa justiça? Sabemos que não é a justiça conforme o mundo a vê. Não é a justiça estabelecida pelas leis do nosso país, não é a justiça estabelecida pelos tribunais, pelos juízes, pelos juristas. Essa justiça trata-se da verdadeira justiça, que é proveniente da lei do próprio Deus. É a justiça provinda da lei do próprio Deus. Nós estamos falando do reino de Deus. Uma coisa que a gente precisa de entender é que toda justiça, para ser justiça, ela precisa de ter uma lei que a governe, que a direcione. Porque senão, não há justiça. Não é verdade? Ela precisa de ser aferida pela lei. É preciso que se estabeleça o que é direito, o que é certo, o que é correto, para depois dizer se aquela atitude, ou aquela situação, ou aquela realidade é justo ou não. Então precisa de se ter um parâmetro, né? No caso do reino de Deus, o próprio Deus é o parâmetro. O próprio Senhor assentado sobre o trono é o princípio de toda a justiça. Toda a sua palavra, tudo aquilo que ele apresenta, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele direciona, é a justiça, ou é a lei do seu governo, que estabelece o que é justo e o que não é, o que é certo e o que é errado. Tudo isso está ligado exatamente a esse Deus. Assim, o cristão que tem essa sede de justiça, do que é justo, do que é certo, está olhando para Deus, para o ponto focal, para o ponto central, que é Deus. Ele é a perfeição, ele é o ponto de equilíbrio na qual eu vou balizar, na qual eu vou avaliar, na qual eu vou analisar todas as coisas e vou dizer, isso é justo ou não é justo. Ou o próprio Deus vai dizer, isso é justo ou não é justo, partindo daquilo que ele é e daquilo que ele faz. Seu interesse, o interesse desse cristão, então, desse bem-aventurado, está naquilo que ele descobriu de si mesmo pela realidade da humildade do espírito, de ser pobre de espírito. O seu interesse está voltado exatamente para essa realidade a qual ele se encontra diante de Deus. Estão entendendo isso? Pergunta ou comentário? Ou está cedo demais? Está cedo demais, né? Tá certo. Então, o que ele é? O que esse cristão é? O que esse cidadão do reino dos céus é? A certeza absoluta que ele tem é de que ele é um reprovado diante de Deus, não é isso? Ele é um pecador, é a única certeza que ele tem. Alguém que está errando diante daquele que é justo. Alguém que está, que não consegue andar reto perante o Deus Santo. Essa é a percepção que ele tem. Então, a sua sede e a sua fome de justiça é que ele próprio possa, então, se livrar deste fardo, que é o pecado. Ele anseia por essa condição de se libertar deste fardo. Quando ele olha para a lei de Deus, ele percebe-se fora dessa lei, ele diz, alguma coisa precisa de acontecer, porque eu preciso de estar diante desta lei. O verdadeiro cristão, ele olha para Deus e percebe o seu amor,
percebe a sua graça, e então ele deseja estar constantemente com este Deus. Ele deseja caminhar com esse Deus. Isso faz lamentar por sua condição, desejar ser justo e santo diante deste Deus, para que ele possa andar livremente neste reino bendito. Ele quer esse desejo, ele tem essa vontade. Sua fome e sede de justiça, então, nada mais é do que um desejo pela justificação e pela santificação. É isso que ele deseja. Ele deseja ser justo diante de Deus e ele deseja caminhar diante deste Deus. Ele precisa de caminhar, então, em santidade, ou seja, fora dos padrões deste mundo que erram contra o Senhor, separado desta realidade, para caminhar diante do reino de Deus. Aqui, então, nós temos na justiça ligados esses dois termos da vida cristã. Por quê, queridos? Por que esse humilde de espírito lamenta e chora pela sua condição, reconhece a sua condição, ainda que as pessoas digam e ele não queira, ele reconhece a sua condição? Por que ele tem esse desejo, essa fome, essa sede pela justiça de Deus, ou pela justificação e pela santificação? A resposta é muito simples. Sem justificação é impossível entrar no reino. E sem santidade é impossível permanecer no reino. Porque nós estamos no reino de um Deus santo e justo. Simples assim. Percebe que aqui ele vai voltar, nessa bem-aventurança da fome e da sede, ele vai voltar lá na humildade, vai passar pelo choro e vai cair na mansidão novamente. Há sempre um ciclo formando. Quando você ler as bem-aventuranças, perceba que há sempre um círculo formando, está tudo interligado e sempre volta ao início para puxar de novo a raiz, e aí vai fazendo isso aqui. Só que nós vamos num sentido de crescimento, né? Nós começamos com um círculo menor e ele vai dando uma volta maior à medida que as bem-aventuranças vão apresentando. A gente vai tendo um quadro mais claro, a gente vai tendo uma realidade maior, mas a gente precisa de voltar a esta realidade para poder entender isso, tá certo? Então, em outras palavras, aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que vê o pecado e a rebelião, vê que o pecado e a rebelião o apartam de Deus. Então ele anela restaurar essa antiga relação essa quebrada pelo pecado lá em Adão, quer restaurar essa relação original de poder estar na presença de Deus. Esse é o desejo dele. Mas sede e fome de justiça também significa para ele um desejo de ser livre do poder do pecado sobre a sua vida. Ele quer ver-se livre deste pecado. Então, o bem-aventurado é aquele que chegou a compreender que o mundo em que ele está, aonde ele vive, ele jaz, ele está sob o domínio de Satanás. Ele compreende que está sob o domínio da influência maligna. Ele olha ao seu redor e fala: que mundo é este? Que vida é esta? Que situação é esta? Eu não quero isso para mim. Eu não quero estar neste local, eu não quero experimentar isso. Eu quero algo novo diante deste Deus. Tá certo? Ele vai perceber que ele andou, conforme Paulo vai dizer em Filipenses 2:2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele andou assim. Ele estava morto em seus delitos e pecados. Ele reconhece essa sua relação. E agora ele quer se ver livre exatamente do poder, da tirania, da escravidão do pecado. Eis então uma fome e uma sede insaciável por libertação, por transformação, por justificação e por santidade. Pergunta ou comentário? Acho que agora alguém pode fazer. Marcos ali. Nosso irmão Marcos. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida, foi com esse sede de justiça,
pela justificação e tudo mais, como você falou, dessa libertação dessa condição das amarras do pecado, ela trata especificamente para aquela vida e atitude que Paulo escreve se eu não me engano, Romanos 8, que ele diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não segundo o Espírito, mas segundo a carne, ou é uma condição mais adiante ainda, que é daquele do cristão restaurado, já no corpo glorificado na Nova Jerusalém. É as duas coisas. É as duas coisas. É o princípio daquilo que ele quer estar vivendo agora, e esse anelo, esse desejo ainda maior para aquilo que ele receberá lá na glória. Tá certo? Dependendo do estágio da sua própria vida, você vai experimentar essa bem-aventurança de uma forma. Se você acabou de conhecer Cristo como seu Salvador, você vai experimentar de uma maneira. Se você está caminhando já há alguns anos com Cristo, você vai perceber que há um aprofundamento dessa bem-aventurança sobre a sua vida. Se você está perto da morte, você verá ainda uma outra perspectiva com Cristo diante desta realidade. Essa bem-aventurança, ela acompanha a vida do crente, porque ela faz parte do caráter do crente. Esse desejo, essa fome, ela está exatamente voltada para essa ideia. Eu quero e eu preciso de ser um cidadão do reino. Eu preciso de ser livre para andar pelas ruas do reino. Então eu preciso de viver o reino, as leis do reino, conforme a direção do reino. Então ele vai estar sempre voltado para esta realidade. Nossa irmã Raíssa. Pastor, é mais porque todos os versículos até aqui o senhor foi o que é e o que não é. Se o senhor vai fazer. Não, poxa. Não. Então eu vou perguntar uma coisa que a Bruna perguntaria. A gente... É porque a gente estava lendo, né, aqui, aí ela falou, será que esse de justiça é esse desejo de justiça que eu sinto pelos meus pacientes? A Bruna é médica numa UBS, né, então ela vê muitas pessoas em vulnerabilidade. E aí a gente, até aqui, aparentemente não é esse tipo de justiça. Ou é? E não é, né? Não é. E aí, no cotidiano, como a gente não se aprofunda no texto, a gente acaba usando isso, né? Essa fome de ser de justiça, é mais uma fome de se ajustar do que de justiça, como a gente entende. Não tem a ver com a justiça deste mundo, como eu disse. Em qualquer padrão de justiça, por mais justo que seja, por mais certo e até bíblico que seja, essa justiça que a gente deseja para este mundo, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando da minha condição como cidadão do reino. Né? O olhar é para o eu, não é para o meu derredor. Tá certo? Mais alguém? Não? Bom, nós definimos então que a justiça, que essa sede e essa fome, então, tem a ver com a sua condição de ser cidadão do reino, de caminhar diante do reino. Nós sabemos que essa justiça, que essa fome, essa sede, é para ser justo diante de Deus, para ser santo diante de Deus. Agora, o versículo nos diz que bem-aventurado é esse que tem fome e sede, porque ele vai ser saciado. Ele vai ser saciado. Nós falamos que bem-aventurado é muito mais do que a ideia de felicidade. É muito mais do que feliz. Que num contexto mais aprofundado é ser abençoado. Abençoado é aquele, tá certo? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria chamar a atenção para uma perspectiva diferenciada a respeito da ideia de bem-aventurança, para a ideia de bem-aventurança que o mundo tem. Você já percebeu que o mundo, ele corre atrás da felicidade? A felicidade é o seu alvo. Tudo que ele faz é para a felicidade? A diversão, o trabalho, a construção da família, o seu estudo, ele está sempre pensando em alcançar a felicidade. Dá para perceber isso? O mundo corre atrás da felicidade. Agora, você percebeu que a felicidade aqui é resultado de algo? E não o motivo da sua corrida? Jesus não nos manda correr para a felicidade. Ele diz que mais que feliz nós somos, quando algo diferente está. Nós não devemos ter sede e fome
para encontrar a felicidade. Se nós tivermos sede e fome para encontrar a justiça, nós teremos a felicidade. Eu não preciso de exercer a mansidão para alcançar, eu não vou buscar a felicidade na mansidão, mas vivendo como manso, serei feliz. Percebe? É resultado e não alvo de busca. É consequência de outra busca que você faz. Até nisso, Jesus inverte os valores em relação aos valores do mundo. Então, para que você seja feliz, e aqui no caso é muito mais que feliz, seja abençoado, você precisa de ser saciado na sua justiça. A sua fome e a sua sede precisa então de estar satisfeita. Aí você encontra a felicidade. Se você tiver sede e fome de felicidade, você ficará com fome e com sede. Porque você precisa de outra coisa para que a felicidade venha. É por isso que o mundo é infeliz. É por isso que a felicidade do mundo, ela é só ilusória. Ela não é real. Porque ela nunca é alcançada de fato. Nós só alcançamos a verdadeira felicidade através de Cristo. Fecha aspas. Voltando aqui para o nosso estudo, né? Só para a gente poder fazer essa introdução. A grande questão é, como que eu vou ser saciado? Como então que eu vou receber ou vou conseguir saciar a minha sede e a minha fome por essa justiça? Ela é resultado do meu reconhecimento do meu próprio ser, de saber que eu sou pecador. É por isso que eu vou ter sede e fome. Eu vou lamentar, vou chorar por esse estado, eu vou querer que a justiça venha. Como então eu sacio isso? É claro que a justiça não pode ser obtida pelo próprio mérito. É claro que eu não posso conseguir através do meu esforço. É claro que ela não vem através da minha determinação. Não basta eu querer, não basta eu desejar. Eu não vou conseguir saciar essa sede, essa fome de justiça. Vamos ver alguns textos bíblicos que vai nos orientar sobre isso. Observe Gênesis 15, versículo 6. Observe que a Bíblia diz sobre Abraão. Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça de Abraão, ela veio pela fé. Ela não veio pelos seus méritos. Ela não veio pelos seus atos. É interessante isso. Porque nós vemos Abraão peregrinando, ouvindo a voz e caminhando. Então, Abraão podia falar assim, Senhor, eu tenho mérito porque eu segui a sua voz. Eu fui até lá. Não é? Eu poderia ter ficado onde eu estava, mas eu ouvi e segui. Então eu caminhei. Isso deve servir para alguma coisa. Não serve. Senhor, quando o Senhor pediu o meu filho, eu levei o filho até lá. Esse meu desejo de sacrifício, essa minha vontade de cumprir a sua vontade, deveria de servir para alguma coisa. Não serve. O que vai servir para a justiça é a fé, a confiança em Deus. Não há mérito em alcançar. Eu não posso ser saciado desta fome, dessa justiça no reino de Deus, pelos meus méritos, porque eles nunca serão suficientes para alcançar a justiça de Deus. Nós já sabemos sobre isso. Nunca será suficiente. Nunca conseguirei alcançar. Porque o ser humano é incapaz de merecer qualquer coisa diante do Senhor. Ele é incapaz de obter qualquer merecimento, principalmente quanto à justiça de Deus. Quer ver? Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6, somente a parte A é a parte que nos interessa. Observe aí. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, como trapo de imundícia. Exatamente. Como absorvente. Naquela época ainda era pior, que era paninho, né? Imundo. Não tem. É claro que a justiça não pode, então, ser obtida pelo nosso próprio mérito.
Então ela vai ser obtida pelo quê? Talvez pelos rituais de purificação. Talvez pelo nosso cerimonialismo, pelo nosso meio de culto, né? Já que está ligado à fé, eu creio em Deus, então eu vou fazer isso. Será que será por isso essa questão que isso vai estar acontecendo? Também não. Jeremias 2, 22. Jeremias 2, 22. Pelo que, ainda que te laves com salito e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Ele está falando assim, ó, ainda que você se esfregue com sabão e areia, ainda que você fique mergulhado no cloro 100% puro, ainda que você arranque a sua pele, o seu pecado, a sua iniquidade ainda estará lá. Você não conseguirá se limpar. Não conseguirá se limpar. Não haverá como você fazer isso. Nada que eu possa fazer vai conseguir trazer algo de bom. Então não é pelo meu mérito, não é pela minha determinação, não é pela minha vontade, não é pelo meu querer, não é pelo meu esforço. Não é por nada disso. Por conta dessa situação irremediável e horrível da situação do homem, é que o Filho de Deus veio e tomou sobre si o nosso pecado e pagou então o preço exigido pela lei. É pela confiança em Cristo Jesus. Se eu confio em Cristo Jesus, então eu sou saciado dessa sede, dessa vontade de justiça. Porque eu recebo o perdão dos meus pecados. Porque eu sou lavado da minha iniquidade. O cidadão do reino dos céus, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, porque sua fome e sua sede é saciada pela graça da salvação em Cristo, que é um ato externo. Jesus morreu por nós. É um ato externo. Não aconteceu em você. É um ato externo. A justiça foi cumprida. O seu pecado foi pago. Tá certo? Mas há uma habilitação do Espírito Santo em nós. Porque ele agora passa a viver em nós. E isso é um ato interno. Que age sobre nossas vidas. Cristo nos justifica através do poder do Espírito Santo e nos santifica, nos separa para Ele. Toda fome e sede de justiça, então agora recebe o seu saciamento, é saciado, satisfeito pela obra perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós somos saciados. Você pode querer fazer o que for, você não será saciado. Na verdade, se você não entender isso, até a própria fome e sede sua será errada. Estará no foco errado e não no foco correto. Você nunca será um cidadão do reino dos céus se você não estiver dentro deste foco. Pergunta ou comentário? Ismael. Pastor, eu estou aqui pelejando, falei até com a Fátima aqui, amor, estou querendo fazer uma pergunta e... É o seguinte, a minha pergunta, pastor, quando nós somos alcançados pela justiça, ela chegou em um nível em nossa vida, aí eu estou aqui pensando, a sede, a vontade de beber água, e dependendo da sede, você quer beber muita água. A mesma coisa com a fome. Dependendo da sua situação, você quer muita comida. Minha pergunta, é possível, é capaz do cidadão do céu, ao ser alcançado pela justiça,
ele não ter sede além daquilo que ele foi alcançado? É possível ele viver uma vida conformada com aquele primeiro momento? Por que eu estou fazendo a pergunta? Porque muitas vezes aparenta na gente, por exemplo, eu faço isso por mim mesmo, né? A pergunta por causa de minha pessoa mesmo, porque nem sempre você está desejoso de santidade, corre atrás. Você nem sempre está com essa disponibilidade de querer melhorar a sua vida com Deus. Por isso, da minha pergunta, se é possível o cristão não ter essa sede, mas ser justificado. Boa pergunta. A justificação, ela acontece sobre o cristão, levando ele até Cristo. A santificação acontece a partir do momento que Cristo separa para ele, de modo com que ele não volta mais atrás. Tá certo? Agora, exige um progresso nessa santificação. Existe um progresso nesta vida. A justificação é definitiva. Tornei-me justo diante de Deus. Os meus pecados foram pagos. Presente, passado e futuro. Todos estão na cruz. Recebi o perdão de todos. Aqueles que eu ainda vou cometer, já estão perdoados. Essa é a certeza que eu tenho, né? Mas eu sei que irei cometê-los, tá certo? Então, quando eu os cometê-los, surgirá em mim essa necessidade, essa fome pela justificação. Então, eu serei levado a cair de joelhos, me arrepender e a falar: Senhor, perdoa-me. Se um cristão, ele não consegue reconhecer o seu pecado, o seu estado, ao ponto de achar que não precisa mais de curvar-se diante de Jesus e pedir perdão, ele nunca foi cristão. Ele não nasceu de novo. Essa é a triste realidade. Ele está enganando a si mesmo, porque ele não recebeu a justificação de Jesus, porque ele não teve a fome verdadeira. E isso está ligado exatamente ao seu estado como pobre de espírito. Ele não se vê como ele realmente é, um miserável pecador. Eu posso ter níveis de fome diferentes, ou seja, desejos de justificação diferentes, mas eu nunca conseguirei, sabendo que estou em pecado, permanecer naquele estado por muito tempo. Eu precisarei de me curvar diante de Deus. Eu posso até rejeitar. Vamos pensar na fome normal. Você pode até adiar, né? Tomou o café da manhã, adiou o almoço, adiou a janta, mas uma hora você vai ter que ceder e comer. A comida está lá, uma hora você vai ter que ceder e comer. Você não vai conseguir segurar isso para sempre. Então isso pode acontecer, por conta da dureza do coração, e aí entra a questão. É quando você se quebra, é quando você vai lá e redescobre, e você se vê como miserável, como reprovado, ou seja, você é pobre de espírito. Aí você vai chorar, vai viver essa mansidão, e vai experimentar o sacio diante do Senhor. A santidade acontece na mesma proporção nossa. À medida que nós buscamos conhecer o Senhor, através da sua palavra, e nos apoderamos deste Senhor, mais desejo eu tenho por santidade. De estar mais livre nesse caminho do Senhor. Mas eu preciso de descobrir essas coisas. Percebe? Por que eu estou dizendo? Uma pessoa recém-convertida, ela tem uma percepção de santidade diferente de uma pessoa que já está há anos caminhando em intimidade com Cristo. Muitas coisas que hoje essa pessoa vê como pecado, aquela pessoa no início não consegue perceber que ela está pecando por conta disso. Porque ela tem muita coisa grande a ser retirada. Pode acontecer que em um determinado momento você não saiba que você está em pecado. Mas quando você descobre que você está em pecado, você vai buscar santidade. Você vai buscar uma vida caminhando diante do Senhor. Tá certo? Então eu preciso de ter essa realidade. Agora, vou usar um exemplo aqui. Você está lá na sua casa, e tem lá na sua casa, em cima do fogão, arroz, feijão, macarrão. Mas lá na geladeira, né? Lá na geladeira tem a saladinha arrumada, guardada, bonitinha.
lá, né? Lá no forno está a carne assada. Aí você entra na cozinha e fala, estou com fome. Arroz, feijão, macarrão, que maravilha. Come e vai embora. Aí vem a Fátima e fala assim, ô Ismael, você não viu a geladeira, não? Ô, benzinho, vi não. Você não viu o forno, não? Vi não. Deixou de comer a carne, deixou de comer a salada. O que vai acontecer na outra hora que você for na cozinha? Você vai abrir a geladeira e vai abrir. Não, tem salada, tem carne. Você descobriu algo mais. Percebe? A vida, a caminhada na santidade é isso. Tem gente que fica comendo arroz e feijão a vida toda porque não resolveu abrir os armários. Porque não resolveu aprofundar na sua vida de santidade. Buscando se regozijar ainda mais no Senhor. Buscando conhecer mais a sua palavra, se aprofundar na sua palavra. É isso que vai te dar esse sede, esse desejo. Né? Que você vai conhecer essa realidade. Então é preciso que você exerça a sua função como cidadão. Né? Quantas pessoas no nosso país não conhecem os seus direitos? Vivem alienados aos seus direitos, sofrendo porque não experimentou o seu direito, ou seja, não exerceu a sua cidadania. Tem muita gente que está no reino de Deus e não exerce a cidadania porque não conhece. Simplesmente assim. Então é possível que você esteja aquém da onde você deveria estar, mas é impossível que você não esteja se alimentando de alguma forma, que não tenha esse desejo na sua vida de alguma forma. Ok? Alguém mais? Presbítero Luiz. Pastor, a gente conversa ao longo desse tempo todo, a gente sempre conversa com pessoas que eles têm a sua religiosidade. É um sujeito religioso, faz as festas, faz as coisas na religião, tudo, e faz tudo para, ele diz que para encher o vazio que tem dentro de si. Dentro dele, aquele vazio, com tudo aquilo lá, nunca preenche. Por que será? Exatamente porque ele não nasceu de novo. Exatamente porque ele ainda não sabe o quão miserável ele é. E se ele não sabe o quanto miserável ele é, olha só o que diz a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Não vai. Se ele não tiver reconhecimento, a chave para entrar no reino, primeiro é saber que você é pecador. Quando a pessoa vive a religião, ela pode ter uma dimensão sobre o pecado, mas ela não tem a consciência sobre o seu pecado, sobre o seu estado diante de Deus. Qual é o meu estado diante de Deus? É o pior de todos. Olha para Paulo. Eu, o pior dos pecadores. Aí eu olho para Paulo e falo, cara, se o Paulo era o pior dos pecadores, eu sou o quê? O cara escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Foi arrebatado até o 3º e 4º céu. Ameaçado de morte, sofreu pedrada, passou por prisões. Tudo por amor a Cristo. Jesus, quando chamou, disse, eu vou te ensinar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não é viver não, viu, gente? É sofrer pelo meu nome. E o cara fala, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o quê então? Mas ele olha para si e ele se vê exatamente nessa condição aqui. Alguém completamente pobre, um miserável diante de Deus. Quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para Deus, quando eu olho para Cristo Jesus, quando eu percebo a dimensão do reino de Deus, querido, eu não consigo me ver nem como um favelado lá dentro. Eu sou o pior dos estrumes. A pior coisa que poderia ter lá. Então eu me vejo numa situação que diz, quem sou eu para estar lá? Por isso eu vou chorar. Eu vou chorar. Por isso que quando as pessoas chegam e falam assim, você é um pecador? Eu vou, sou mesmo, fazer o quê? Assumir essa mansidão, essa realidade sobre mim. Por isso que eu vou querer dizer assim, Senhor, eu queria fazer parte deste reino, mas eu não tenho condição. Eu queria ser um cidadão digno desse reino, mas eu sou indigno. Eu por mim mesmo não posso. E então o Senhor vem, me coloca sobre os seus braços e diz, vem cá, querido. Vou te dar um banho, vou limpar você, vou te dar com as vestes do reino, vou te dar aqui uma identidade do rei, tá certo?
não precisa, está tudo pago, está tudo resolvido, já está tudo certo, você agora é um cidadão, é só caminhar nesse reino. E aí eu vou ficar o quê? Maravilhado com esse Deus. E eu vou querer viver a dignidade desse reino. É assim que funciona. Só que eu vou perceber que as regras deste reino são demais para mim. Que o cidadão deste reino deve ser perfeito e eu não sou. Aí eu volto a chorar, volto a lamentar, volto a assumir a minha realidade e volto a clamar, não com tanta fome como eu estava antes, mas volto a clamar por santidade. E aí vem de novo o Senhor e fala, caminha um pouquinho mais. E enquanto eu estiver nessa peregrinação, neste mundo aqui, nesta realidade que nós vivemos, eu estou entre o já e ainda não. Sou justificado, sou salvo, sou santo, mas ainda não. Por quê? Porque não sou perfeito. Quando Jesus vier, e essa carne então for transformada, aí sim terei toda a plenitude da qual o Senhor prometeu dar a mim. Isso é ser cidadão dos céus. É olhar para si e se ver nessa condição. É ter fome e sede de Deus, irmãos. É querer ter Deus em nossa vida. É ter um desejo de conhecê-lo cada vez mais. Isso é fome e sede de justiça. É ter uma paixão pela sua palavra. É ter uma paixão pela sua igreja. É querer estar junto com o seu povo. Quanto mais eu caminho neste reino, mais maravilhado eu fico neste reino, mais eu quero este reino. Deve haver um ardor que nos consome, que nos impulsiona para ir adiante do Senhor. Isso é que essas bem-aventuranças estão fazendo. Eu poderia usar uma outra palavra, usar aquilo que Davi fala nos seus salmos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, versículo 1. Ou ainda, a minha alma suspira e desvalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, versículo 2. Ou podemos dizer, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja, como a terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Isso é fome e sede de justiça. Quem sacia? Deus. Qualquer outra coisa não é isso. Entende por que Jesus diz, abençoado é. Você é abençoado, agraciado por Deus, tendo essa fome e sede de justiça, porque o próprio Deus sacia essa fome e essa sede de justiça sua. Você não é só feliz, você é uma pessoa que foi abençoada por Deus com tudo isso. Pergunta ou comentário? Nossa irmã Gleice. Não, tá bom também? Estou lendo um livro que chama Liturgia do Ordinário, né? E ele vai falar sobre o nosso cotidiano, como a gente glorifica a Deus nos detalhes do nosso dia, né? E é muito legal como a Bíblia, como Deus pensou em cada detalhe, porque você pensar assim, comer e beber é uma necessidade humana. Para quê? Para a vida. E aí Jesus mostra lá o sacramento, né, do vinho e do pão. E ele fala assim, o vinho é o meu sangue, o pão é o meu corpo. Então ele está o tempo todo associando a necessidade do ser humano de buscar a ele para que tenha vida. Né? E é uma coisa simples, que é cotidiana e que é para todo ser humano. Né? Nenhum consegue ter vida se ele não come e bebe. Né? Se ele não se alimentar, ele vai morrer.
E ele deixa essa relação, né, de algo que é tão simples e cotidiano para mostrar que a gente precisa diariamente, várias vezes ao dia, estar buscando ele, né? Muito legal. Amém. Sim, verdade. Mais alguém? Deliene. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui, igual o presbítero Ismael, tentando formular aqui a pergunta sobre essa questão que eu fiquei parando para pensar agora, que talvez seja tipo um alerta para o cristão, como você falou assim, entender do nosso pecado, como nós estamos diante de Deus, né? E não somos merecedores de nada. E aí, deparar com uma situação de se conformar com isso. De achar assim, eu sou falho mesmo, então Deus sabe que eu peco mesmo. Então, paciência, entendeu? Então, às vezes, o que está me brotando na minha mente é isso agora, desse cuidado que a gente precisa ter de se analisar esses sentimentos, né, esse comportamento, para não se conformar com o pecado. Porque tanto a um lado das pessoas acharem que já são salvas e se acomodar, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Outra hora é a questão de falar assim, não, eu sou fraco mesmo, eu peco mesmo, Deus sabe disso, Deus conhece meu coração, e por aí não se avaliar se de fato já nasceu de novo. Aí fica aquela questão, cuidado para a gente não se enganar, né, com essa situação. Eu diria que há uma situação em que nós podemos nos deixar enganar pelo pecado, pelas ciladas de Satanás, pela sabotagem da nossa carne, né, pela atração do mundo. Há uma condição que nós podemos nos deixar sabotar por isso. E dessa forma tentar criar uma casca sobre a ferida. Mas como toda ferida maltratada, ela vai infeccionar. E o tratamento será pior. O tratamento será pior. Por isso que Jesus fala que a gente precisa de olhar essa questão. E aí a solução é sempre olhar para o reino. Não é olhar para o mundo, é olhar para o reino. É assim que a gente lida. Agora, de fato há um problema com relação a isso. Porque a gente percebe nos dias atuais que muitas pessoas colocam sobre a ferida uma casca e ela não se infecciona. O que significa que não são salvas. Infelizmente, aquela ferida não é verdadeira. Porque não tem como. Não é obra minha. Veja bem, não sou eu que vou prover a santidade em mim. É Deus. Não sou eu que vou prover a justificação em mim. É Deus. E Paulo vai escrever dizendo, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Neste mundo eu vou passar pelo período de transformação necessária. Se eu parei no tempo aqui atrás, eu preciso realmente avaliar se eu realmente sou salvo. Se o pecado não dói mais, se ele não incomoda mais, se ele não me faz sentir desejo de perdão, de pedir perdão, eu preciso de avaliar se eu realmente conheci a Cristo como meu Salvador. Porque talvez eu não tenha conhecido. E, infelizmente, a igreja moderna ajuda as pessoas a viverem assim. Porque elas pararam de falar isso. De chamar a atenção. Você está se avaliando. Você está vendo você está olhando para você e está percebendo que você é de fato um pecador. Você já se arrependeu do seu pecado. Entende? A gente precisa ter essa... Olha a situação, a fala de Jesus com os fariseus. Jesus diz, vocês são um bando de hipócritas. Vocês são um bando de hipócritas. Que ficam catando detalhes aí e deixa passar um camelo inteiro. Jesus está apontando para onde? Para as falhas deles. Para os pecados deles. Jesus diz para eles assim, olha, você sabe o que vocês são? Sepulcros caiados. Por fora está bonitinho, mas por dentro só tem osso podre.
só tem carne podre. Não tem nada lá. Qual era a grande questão dos fariseus? Eles se achavam o povo de Deus, salvo, remido, dono da lei. Lia a Bíblia, estudava a Bíblia, mas não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Não perceberam a estrutura e a situação deles diante de Deus, né? Não perceberam essa realidade. Só para a gente poder encerrar ilustrando isso aí, vamos pensar no movimento pentecostal que acontece, somente no meio neopentecostal. Ainda faz, mas já não está tão na moda quanto estava no passado. O negócio de cair no espírito. O cara vinha, orava, e aí o cara desmaiava, desmaiava, caía no espírito. Caiu na presença de Deus, teve uma visão com Deus, teve um contato com Deus, teve uma situação com Deus e caiu. Aí você vai para a Bíblia. Todas as pessoas que caíram na presença de Deus levantaram diferente. Ninguém levantou da mesma forma. Aí o cara cai e levanta do mesmo jeito. Que Deus é esse? Que não o impactou com a condição de pecador. Olha para Isaías. Isaías está no templo, gente. E o que assusta Isaías é ver Deus no templo. Os meus olhos viram a Deus. Olha para Davi. O anjo apareceu para ele, o homem desmaiou. Olha para Ezequiel, o profeta Ezequiel. A mesma coisa, caiu, desmaiou. Olha para Pedro, diante da pesca maravilhosa. Aparta-te de mim, Senhor. Então, percebe que a presença de Deus leva ao reconhecimento daquilo que eu sou? Não é emocionalismo. É uma condição real provida pelo Espírito Santo. Se isso não tem acontecido, eu preciso de avaliar a minha vida. Se ao ler a Bíblia e perceber que a Bíblia aponta para uma falha minha, isso não doer lá dentro, alguma coisa está errada. Eu posso até lutar contra isso. Eu posso até dizer, eu não quero. Mas se doeu, eu estou no caminho certo. Aí eu preciso agora me converter. Conversão é um ato diário. Né? Preciso me arrepender do meu pecado e buscar o Senhor. Mas por conta da dureza do meu coração, lembra que nós estamos falando do eu posso querer dizer assim, não vou, até Deus te dobrar. Aí não tem jeito. Se você é cidadão dos céus, Deus vai te dobrar. Não tem como. Você vai reconhecer a sua condição. Adeliane aqui, de novo, quer falar? Desde quando eu cheguei aqui também, eu estava pensando mais ou menos isso, né? Todo dia eu fico assim, às vezes envergonhada diante de Deus, sempre clamando a Ele pela paciência e misericórdia. Mas eu estava lembrando da lição, da mensagem de domingo à noite com as crianças, e desde que eu estava preparando aquele versículo lá de Marcos 41 ficou na minha mente o tempo todo. E eu orava assim, Deus, que isso fique na mente das crianças, né? Porque ali a mensagem foi sobre Jesus acalma a tempestade, e ali a intenção nossa era mostrar a divindade de Cristo. Né? Então, para que os irmãos saibam, a gente está aplicando doutrinas bíblicas, né, para as crianças. E aí o texto fala que os discípulos passaram por 2 tipos de medos. O primeiro medo, um medo terrível da tempestade. E olha que eles já conheciam o lago da Galileia, era de costume dar tempestades terríveis, mas naquele dia a tempestade foi horrível. E o outro medo é justamente quando eles viram Jesus acalmar a tempestade. Né? Jesus ele não ora, ele não pede a Deus, mas ele dá uma ordem, e a natureza obedece. Então, diz que houve ali um grande temor. Por quê? Porque eles viram que estavam diante de Deus. Por isso que eles falaram, quem é esse? Né? E é isso que está assim no meu coração agora. Né? A gente entender quem é Deus. Quem é esse? Né? E eu fiz essa pergunta para as crianças, mas, infelizmente, foram pouquíssimas crianças que souberam falar algo sobre Jesus. Mais alguém?
Não? Ah, o Marcos ali. A Cleicinha fala sobre a questão da necessidade, por exemplo, da alusão ao pão, o vinho, ou seja, do alimento e da bebida para a vida, mas também eu lembrei daquela questão de que fome seria uma coisa diária. Isso também reflete nessa questão da fome e a sede pela justiça, ser aquele sentimento, quer dizer, ser aquela coisa que tem que estar consciente a todos os dias, que a gente pode ter isso meio que arraigado em nós, mas não consciente que forma que lembramos disso. Por exemplo, nós falamos português, e sabemos fazer algumas outras atividades que são corriqueiras, entretanto, nós não tomamos consciência disso. Ao tocar um violão, eu não tomo consciência exatamente daquilo que está ocorrendo. Só quando é algo mais trabalhoso que eu tenho que parar e maquinar, ficar detalhe por detalhe, montar acorde, desmontar, o que é que eu faço? Então, isso é uma consciência diária ou é uma vivência mais arraigada, diária também? É uma vivência diária. O cidadão dos céus, isso vai acontecer naturalmente na vida dele. Você pecou, sua consciência vai doer, você vai querer pedir perdão, você vai se arrepender, você vai voltar para Deus. Isso acontece naturalmente. Você não fica pensando, será que eu pequei? Será que eu pequei? Será que eu não pequei? Não, isso acontece. Entendeu? É como doeu a barriga, deu fome, você vai lá e come. Então, é a mesma coisa, a ideia que é passada aqui. A grande questão é que você tem essa percepção que os outros não têm. Você consegue perceber o quão longe você está diante de Deus. Mesmo as pessoas falando, nossa, como você é um menino crente. Aí você fala assim, coitado, não sabe nada, não sabe do terço à metade. Não sabe o que está acontecendo comigo, não sabe o quão pecador, depravado, ruim eu sou. Porque você tem consciência de quem você é. E você tem consciência que você depende da graça e da misericórdia de Cristo. Você não se conforma com o seu estado e você busca a graça de Cristo sobre a sua vida. É natural, é algo orgânico, algo que acontece de forma natural. Não é algo que você vai ficar assim, agora eu vou ter que estar pensando sobre isso. Não. Entende? É algo que vai acontecer na sua vida como cidadão do reino. A grande questão é, isso acontece? A pergunta é exatamente essa. Você tem esse anelo por Deus? Você tem esse desejo por Deus? Você tem essa sede e essa fome pelo Deus vivo? Né? Você quer estar com este Deus? Você ama as coisas deste Deus? Você ama a casa do Senhor? Você ama a palavra do Senhor? Né? Ela fala ao seu coração quando você a pega. Isso são sinais, são características de que você tem fome e sede. Se isso tudo está longe de você, é necessário você clamar por misericórdia, porque de fato você ainda não é um cidadão do reino. Essa que é a verdade. Essa que é a dura e triste verdade, mas é a verdade. Se eu não tenho interesse pela Bíblia, pela igreja do Senhor, por uma vida de santidade, se eu não me preocupo com as coisas de Deus, se está na igreja para mim tanto faz, querido, você não nasceu de novo, você só é um religioso. Jesus não brotou ainda no seu coração. Mas se é uma fagulha disso, a obra está sendo feita. E o Senhor vai continuar ampliando isso na sua vida. Basta você se voltar ainda mais para esse Senhor.